Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10. É importante você vir também no próximo domingo para orar com a gente. Domingo que vem nós estamos aqui, mas na quarta-feira eu e a Dani, a gente vai para a Europa para fazer um trabalho com Alessandro Vilas Boas, com pastores da Inglaterra, Alemanha e Portugal, uma viagem bem missionária mesmo, para servir esses pastores lá. É o meu desejo e do Alessandro, a gente, claro, em parceria com a Ticum, mas é dar o primeiro pontapé ali para iniciar os trabalhos da Ticum na Europa. Então a gente precisa da sua oração, da sua cobertura, intercessão. Então tudo isso é para dizer para você vir semana que vem, amém, gente? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Queridos, eu nasci num lar cristão e se você nasceu num lar cristão, você vai me entender, mas na verdade você não precisa ter nascido num lar cristão para você perceber que a gente ouve algumas coisas na igreja desde que entra, desde que começa a congregar. E eu quero dizer para você que muitas vezes, várias dessas coisas não são verdade. Mas a gente cresce ouvindo essas coisas e antes, muitas vezes, do tempo da gente poder julgar se essas coisas são reais ou não, elas já se assentaram no nosso coração como sendo uma verdade. E quando a gente começa a questionar essas ideias biblicamente, é natural que haja um desconforto em relação a isso. Então, olha, aprendi isso a vida inteira, não, isso eu sei que é certo, mas por que é certo? Eu sei que é certo porque todo mundo pensa assim, ouvi assim a vida inteira. Então, a tendência é que isso gere um certo desconforto na gente. Mas eu gostaria que você abrisse seu coração e você pensasse sobre algumas coisas comigo nessa noite. Minha mãe é uma das pessoas que mais ama a palavra de Deus que eu conheço, e ela deixou algumas marcas em mim, que eu tenho certeza que Deus usou para formar não só a pessoa que eu sou, mas a minha característica ministerial. Eu tive ministrando perto de Ponta Grossa ali, esse final de semana, levei o Caleb comigo, eu morei 7 anos em Ponta Grossa, dos 3 anos de idade aos 10, e eu fui na casinha que eu cresci, E é impressionante como as coisas ficam menores quando a gente está adulto, Você olha e fala, cara, era desse tamanico aqui mesmo esse negócio. Parecia a casa do Snoopy quando eu cheguei.
Mas eu me lembro naquela casinha ali que tinha uma mesa na copa da casa. E eu lembro quantas vezes, então eu saí de lá com 10 anos, eu devia ter 7, 8, 9. Eu lembro de minha mãe lendo a Bíblia naquela mesa todas as manhãs e de repente ela falando: meu Deus, Farley, vem aqui ver isso aqui. E ela não se desanimava por eu ser tão pequenininho, mas ela me sentava e falava: olha, deixa eu mostrar uma coisa para você na Bíblia que eu nunca vi. E eu acho que essa empolgação pela descoberta das Escrituras, né, ela colocou no meu coração, e não só isso, mas uma coisa que eu lembro muito bem é de a gente estar na igreja e ainda com essa idade ali, pequenininho, e o pastor está pregando. Eu nunca vi minha mãe desrespeitar. A Bíblia diz aqui, o que a Bíblia diz aqui e o que a Bíblia diz aqui. E esse senso crítico foi colocado no meu coração desde pequeno, né? Então eu quero te dizer, querido, que a gente tem uma dificuldade muito grande com ter um senso crítico, né? Então o pessoal assim mais radical, mais talibã da batalha espiritual, já inventou até um demônio do senso crítico, né? Talvez você já tenha até rejeitado o demônio do senso crítico. Mas a verdade, querida, é que o problema não está no senso crítico. O problema está num senso crítico que não tem o fundamento nas Escrituras. Quando você critica porque simplesmente você acha que aquilo não é verdade. Isso, claro, é errado. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver o valor disso. Então, por exemplo, Paulo vai dizer: olha, se chegar outro para vocês, ele está falando para uma igreja, eu não lembro com certeza se é aos Gálatas que ele fala isso, mas é uma igreja que ele formou, e ele está dizendo: olha, se eu trouxer um evangelho diferente daquele que eu já tenho pregado, que seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Ele está dizendo: não importa que fui eu que comecei isso aqui, não importa que fui eu que apresentei o evangelho para vocês, se em algum momento eu apresentar outra coisa que seja diferente disso, vocês rejeitem. Então, por exemplo, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 17 de Paulo e Silas que vão pregaram em Tessalônica, e aí vão pregar numa região chamada Bereia. E a Bíblia diz que eles foram pregar na sinagoga, então eles estavam ali entre mestres judeus. E ele fala: olha, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles aceitaram tudo que Paulo e Silas apresentaram? Não, ele diz assim: porque eles ouviram com avidez, com interesse, e depois eles foram para as Escrituras para ver se aquilo era verdade. Deixa eu ler esse texto com você. Vá comigo para Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então a nobreza aqui dos bereanos estava em duas coisas. Estava em primeiro lugar em eles estarem abertos ao ensino. Deixa eu ver o que esses caras têm para ensinar. Porque às vezes existe um orgulho religioso em nós, e é claro que não é só nesse grupo, mas esse grupo ele tem uma capacidade muito grande de expressar isso. Mas você vê às vezes numa ala reformada, que principalmente os reformados de internet, que o cara ele acorda um dia e ele faz uma grande descoberta que ele sabe tudo. Então ele nunca está aberto a ouvir nada que é diferente, né? Então o que ele está dizendo? Esses caras eram mestres das Escrituras, mas quando Paulo e Silas vêm ensinar alguma coisa, no mínimo eles ouvem com avidez, com interesse. Só que eles não tomam isso como verdade. Eles vão depois para casa e vão para onde? Para as Escrituras, para confirmar se aquilo era verdade. Então esse julgamento nas Escrituras é apresentado aqui, né? Lucas, que está escrevendo Atos, e ele diz: eles eram nobres por fazerem isso. E isso é o que todos nós devíamos fazer, que é
julgar aquilo que a gente ouve. Agora, a igreja, de uma forma geral, ela tem uma dificuldade muito grande com a ideia de julgar. Então, o evangélico, em geral, ele pensa que julgar é uma coisa muito errada. Então, você vê isso muito, às vezes, em discussões na internet. A primeira coisa que alguém vai dizer, quando alguém aponta e diz que alguma coisa está errada, a pessoa diz: você não pode julgar. Será mesmo? Então, vamos entender de onde vem essa ideia de que toda forma de julgamento é pejorativo. E isso vem do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Então, vá comigo, por favor, para lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, a primeira coisa, as pessoas pegam esse texto e dizem: está vendo? Jesus diz que não é para julgar, então nós não podemos julgar as pessoas. Agora, um princípio elementar das Escrituras é que a gente nunca pode tomar como uma verdade bíblica um texto isolado. A Bíblia precisa ser entendida como um todo. Então, a gente precisa da soma de tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto para entender a única verdade que está por trás daquilo. Então, aqui Jesus está falando sobre julgar. Ele está dizendo: não julgue para não ser julgado. Ele fala outras coisas, mas as pessoas tomam isso e dizem: pronto, está vendo, não pode julgar. Só que a gente olha várias outras coisas da Bíblia, aonde a palavra de Deus nos orienta a julgar. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, e ele está indignado. Por quê? Se a gente voltar no texto, eu não vou ler tudo. Ele está falando de um cidadão que se relacionou sexualmente com a mulher do pai. Com certeza que não a mãe dele, mas uma madrasta. Ele está dizendo: tem moralidade entre vocês que não se vê nem no mundo. E Paulo está indignado. Ele está dizendo: por que esse cidadão ainda está no meio de vocês? Não é o objetivo dessa mensagem, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, o modelo de disciplina no Novo Testamento é a quebra de comunhão. Qual é o maior nível de disciplina? É tirar o cara da comunhão. Você diz: você não faz parte mais do corpo de Cristo e você não faz parte dessa família. Esse é o nível mais alto, e é o que Paulo está mandando a igreja fazer aqui. E aí ele está indignado, porque ele já havia mandado desligar essa pessoa. Ele fala de entregar o corpo dele para Satanás. E ele fala: olha, a próxima vez que vocês se reunirem, se reúnam como se eu estivesse junto, e expulsem essa pessoa do meio de vocês. Então Paulo está falando de um julgamento da igreja em relação a essa pessoa. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Então olha o que Paulo fala: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. A gente está lendo, parece que ele está falando do mundano aqui, mas ele vai dizer: não estou falando do mundano. Ele continua: com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, se dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. E olha o que ele diz depois: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de dentro?
Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, obviamente, ele está falando aqui de um nível de julgamento e de juízo. E isso era uma responsabilidade. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para as cartas que Jesus dita para João, para as igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando Jesus vai falar com o anjo da igreja em Tiatira, Jesus diz assim, ó, eu estou contra você, eu tenho algo contra você. E o que é? Eu tenho contra você que você tolera no seu meio a mulher chamada Jezabel. Jesus está dizendo, eu estou contra você, porque você está vendo essa mulher no meio de vocês e você não faz nada. No mesmo, Paulo vai falar depois, ele vai dizer assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque não existe campo neutro. Uma pessoa que está dentro da igreja, ou ela está se santificando e ajudando os outros a se santificarem, ou ela está contaminando, irmão. Não tem campo neutro. Então, o que ele está falando aqui é desse cuidado pela igreja. E Jesus está repreendendo aquele cara, dizendo, você não podia tolerar essa mulher. Agora, Paulo fala, não só isso, mas a gente vai ver Paulo dizendo que o homem espiritual, na verdade, ele deve julgar todas as coisas. Então, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 14. Olha só como é poderoso esse texto. Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, quem que vai julgar as coisas espirituais? O mundano? Ele está dizendo, não, as coisas espirituais é o homem espiritual que julga, somos nós que julgamos. E aí ele diz assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se eu e você, que temos a palavra de Deus, temos os princípios de Deus, temos a verdade de Deus, temos o Espírito Santo, se eu e você não temos capacidade de julgar, ele está dizendo, quem que vai ter então? Ele está dizendo, o homem que é espiritual, que conhece as Escrituras, que tem o Espírito Santo, esse homem, ele precisa separar o que é certo do que é errado. Então, às vezes eu falo desse texto e é normal eu ouvir as pessoas me dizerem assim, não, você está confundindo. Paulo está falando sobre julgar coisas e não sobre julgar pessoas. Bobagem, sabe por quê? A gente já pegou o texto de Paulo falando sobre julgar pessoas, mas eu quero mostrar para você que o mesmo Jesus que falou não julgue para ser julgado, mandou julgar. Então, por exemplo, você abra já a sua Bíblia nesse capítulo comigo, vá comigo para Mateus 6. Então, olha só, quando chega aqui em Mateus 6, abre aí Mateus 6 e deixa aberto no versículo 17. Eu não vou ler o texto inteiro com você, mas eu vou te localizar do que Jesus está falando nesse texto aqui. Quando a gente olha para Mateus capítulo 6, um pouco antes, Jesus está dizendo sobre reconhecer os falsos profetas. Ele está dizendo, vão ter profetas no meio de vocês que são falsos. E aí, Jesus vai dizer assim, a partir do 17, leia comigo, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecerão, ou os conhecereis. Logo depois disso, o que Jesus vai dizer? Olha, fica atento, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então olha só, o que Jesus está dizendo? Ele está ensinando um princípio. Ele está dizendo, você vai olhar para os frutos da pessoa e você vai reconhecer o fruto? Não, ele está dizendo, você vai olhar para o fruto e você vai saber que tipo de árvore é. O que Jesus está ensinando você vai ver que aquele que mente é
mentiroso. Você vai ver que aquele que rouba é ladrão. Você vai ver para aquele que adultera que ele é adúltero. É isso que Jesus está ensinando. E Jesus, isso não é um tipo de julgamento? É lógico que é. Jesus está falando sobre como ser a maneira certa de julgar as pessoas. Agora, como que a gente concilia esses textos? Com Jesus falando sobre não julgar para não ser julgado, e vários outros textos dizendo para julgar. Na verdade, a resposta para isso é bem simples. Quando a gente vai para a língua portuguesa, a palavra julgar, ela tem duas formas de ser interpretada. Agora, no grego, não só ela tem duas formas de ser interpretada, mas elas são duas palavras diferentes. Então, quando Jesus fala de não julgar para não ser julgado, a palavra grega para julgar ali é krinet. E krinet fala de julgar no sentido de executar uma sentença, um juízo. Então, por exemplo, quando um juiz vai julgar uma causa, ele dá depois disso uma sentença. Jesus está dizendo, esse tipo de julgamento você não tem. Que é chegar para alguém e falar assim, você vai se lascar, eu sei que você vai ser condenado. O que você merece é isso. Você está sofrendo isso porque Deus está te castigando. Esse tipo de julgamento só cabe ao Senhor. Agora, quando a gente vai para 1 Coríntios, ali a palavra é anakrinei. E anakrinei é julgar no sentido de analisar, examinar, verificar. Então, nós não executamos juízo, mas se a gente não for saber o que é certo e o que é errado, irmão, não existe igreja. E entenda o seguinte, no capítulo de Mateus 7, o que Jesus está condenando? Você precisa entender que o que ele está condenando não é só o julgar ali, mas ele diz assim, como você pode apontar um cisco no olho do teu irmão, se tem uma trave no teu? E aí ele diz o quê? Qual é a palavra que segue depois? Ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois você não faz nada? Não, ele diz, tira primeiro a trave do seu olho, e aí você vai enxergar bem, então depois você vai poder apontar o cisco no olho do teu irmão. O que Jesus está condenando ali é a hipocrisia. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a gente se perde nisso, e nós criamos conceitos de julgamento que são errados. Então você não precisa abrir João 8,31, Jesus vai dizer assim, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o que ele diz depois? E conhecerão a verdade vos libertará. A nossa era, essa geração, é a geração da tolerância. Tudo é tolerável, tudo é aceitável. Mas segundo as palavras de Jesus, o que liberta não é a tolerância, o que liberta é a verdade. Então nós precisamos sempre estar apegados à verdade. E querido, eu estou trazendo toda essa introdução para começar a construir algo com você aqui. Eu acredito que poucas coisas na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, de um crente, podem ser tão destrutivas do que está debaixo de uma liderança que é manipuladora ou ditadora. Eu não sei se existe estrago maior do que isso. E eu queria começar a construir com você o entendimento do que é autoridade espiritual. Então eu quero que você vá comigo para o livro de Romanos, a Epístola de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 1. Então Paulo começa dizendo assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela
enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui, para que a gente faça uma exegese, uma interpretação honesta do texto, é que quando Paulo usa essa expressão aqui, o estar sujeito, esse é um verbo grego que é usado em outros lugares, como Tito 3, 1 Pedro 2, e ele não fala diretamente sobre uma autoridade espiritual, mas ele está falando aqui de uma autoridade de governo. Então o contexto de Romanos aqui não é falando sobre autoridade espiritual, mas sobre uma autoridade governamental. Por outro lado, Deus estabelece em toda a Escritura um princípio de autoridade. Então só pode exercer autoridade quem se submete a outro nível de autoridade também. Então, por exemplo, a gente vai lá para Hebreus capítulo 7, versículo 7, a gente vê Abraão sendo o homem que foi, a Bíblia dizendo que ele entregou os dízimos para Melquisedeque, porque reconheceu em Melquisedeque autoridade maior do que a dele. Então, a verdade é que Deus instituiu as autoridades, e toda vez que a gente se relaciona com as autoridades de forma correta, a gente colhe bênçãos disso, e quando a gente se relaciona da forma errada, a gente colhe as consequências disso. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Efésios capítulo 4, e a Bíblia fala dos 5 dons ministeriais, ela vai falar de apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres. Ele está dizendo assim, olha, Deus deu esses dons de governo para o homem, para que ele edifique os santos, para desenvolver o seu ministério, levando a igreja a plenitude da estatura de Cristo. Então ele está falando que essas posições de autoridade, elas foram dadas por Deus para edificar os santos, para que eles não só desenvolvam o seu ministério, mas que vão chegando em um lugar de autoridade. Então, querido, é para esse propósito que Deus criou as autoridades, para servir. Agora, onde que começa o problema aqui? O problema começa que nós, seres humanos, temos uma tendência de tornar todo tipo de autoridade elitista. Então nós fazemos isso. Nós temos a tendência de pegar alguém que tem uma posição de autoridade e colocar essa pessoa num pedestal que ela não deveria estar. A gente tem uma tendência de formar uma elite espiritual. Então eu não acredito que isso aconteça aqui, mas em muitos lugares se vê o pastor, o líder, como ele é o cara que ouve Deus, ele é o cara que discerne Deus, ele é o cara que sabe a vontade de Deus, e como se isso fosse disponível só para alguns. Agora, qual é o problema disso? Todas as vezes que tiverem pessoas dispostas a se relacionar com uma liderança como se ela fosse a voz de Deus, vão haver pessoas dispostas a se aproveitar disso. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque nós temos 2 defeitos. O ser humano ele tem essa tendência de elitizar as autoridades, e por outro lado, nós seres humanos também temos uma tendência de, quando estamos em uma posição de autoridade, nós nos aproveitarmos da forma que as pessoas se submetem a nós. Agora, quando eu olho para esse modelo errado funcionando na igreja, eu percebo que isso começou desde o início. Então, lá já com Moisés, quando Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo, e Deus chama Moisés, o convite de Deus para Moisés e para o povo era o seguinte: eu vou usar você para libertar o povo, e eu vou fazer uma nação de sacerdotes. O que significava uma nação de sacerdotes? A gente já falou, queridos, eu vou trazer vários conceitos que a gente tem trabalhado aqui já. A diferença do sacerdote para todos os outros homens, inclusive os levitas, é que os sacerdotes eram os únicos que podiam se relacionar diretamente com Deus. Então, quando Deus chama Moisés, ele fala assim: eu vou levantar uma nação de sacerdotes. Deus está querendo dizer o seguinte: eu vou tirar esse povo do Egito, e todos eles vão ter um sacerdócio diretamente comigo, todos eles vão ter acesso a mim, todos eles vão falar comigo e me ouvir. Esse era o propósito de Deus.
Então Deus traz as 10 pragas para o Egito, Deus abre o mar vermelho, os egípcios vêm atrás, morrem afogados, aí eles entram no deserto para atravessar o deserto para ir para a terra prometida. E aí Deus fala para Moisés agora fala para o povo que eu vou me manifestar para eles e eu vou trazer as minhas leis. Deus está dizendo assim, agora que vocês já saíram, vamos começar o nosso relacionamento e o processo de formação de uma nação de sacerdotes. Só que quando Deus vem, a Bíblia fala que Deus desce no Monte Sinai e o pau fecha. A Bíblia fala que Deus vem numa nuvem escura e sai raio, trovão, relâmpago. A versão revista e corrigida fala do clangor da trombeta. Irmão, resumindo, o pau fechou. Aí esses caras estão lá embaixo, a Bíblia fala que eles tremem de medo e eles chegam para Moisés e falam assim, Moisés, faz o seguinte, sobe você lá, você que está disposto a pagar o preço da santidade, você que está disposto a ouvir a Deus, você que está disposto a arriscar a sua vida, sobe lá, fala você com Deus e o que você falar a gente vai obedecer. Vamos ler esse texto? Vá comigo para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja no coração de vocês e os livre de pecar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus está se manifestando desse jeito, para que vocês saibam como Ele é poderoso, para que vocês temam Ele, e que esse temor livre vocês de pecar. Mas Deus não quer matar vocês, Deus quer se revelar. Mas o que acontece depois? Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então olha só, o povo terceirizou o relacionamento com Deus. É mais fácil a gente ter um homem santo, um profeta, o homem de Deus, e a gente ouve dele, deixa ele pagar o preço, e a gente não vai arriscar a nossa vida. O que acontece? Moisés sobe e entra naquele lugar terrível com raio, relâmpago, trovão, e se passam 40 dias. Quando se passam 40 dias, eu imagino o povo olhando, toda manhã olhando, e não tem nada de Moisés, e o pau está fechando lá em cima. E eles estavam no meio do deserto, eles sabiam que tinha uma terra prometida, e eles tinham que continuar andando. E eu imagino aquele povo olhando e falando um para o outro: certeza que o velhinho morreu lá dentro. Ah, morreu. De repente fizeram até um bolão. E aí quando Moisés subiu, ele deixou Arão no lugar dele, certo? Aí eles chegam para Arão e falam: Arão, Moisés subiu, você está vendo como que está o negócio lá? Faz 40 dias. Certeza que ele morreu. Eles falam: o que a gente vai fazer? Vai morrer aqui no deserto? E eles falam assim: Arão, faça deuses que nos levem a atravessar o deserto para chegar na terra prometida. E o abençoado do Arão fala assim: então me tragam ouro, juntem quanto ouro vocês puderem. Irmão, esse texto é engraçado. Eu não sei se sou eu que tenho problema e fico rindo lendo a Bíblia, mas a Bíblia diz que Arão pega esse ouro, derrete, ele usa o buril, que era um instrumento para modelar o ouro, e faz o bezerro de ouro. Depois, quando Moisés desce e vê aquela idolatria no bezerro, Moisés chega para Arão e fala assim: o que você fez? A resposta de Arão é muito engraçada. Imagina Arão meio Catarina: ô Moisés, tu acredita que eu peguei os ouros do povo e joguei aí no fogo e saltou fora esse bezerro, vice? Porque é assim que ele fala, né? Tu acredita, Moisés?
E aí o que acontece, irmão? E o texto é engraçado, porque daí eles fazem o bezerro, começam a adorar, né? Você conhece a história, o texto é engraçado também, porque Deus está falando o tempo todo na Escritura, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo que se chama pelo meu nome. Aí quando o povo cai em idolatria, Deus fala para Moisés, Moisés, desce que o teu povo cai em idolatria. Está dizendo, tipo, isso aí está mais parecido com você do que comigo. Agora olha só que interessante, o que a gente precisa, querido, entender aqui. Quando Arão faz esse bezerro de ouro, olha o que acontece, vá comigo, vamos ler esse texto, Êxodo capítulo 32, versículo 4. Então, Êxodo 32, capítulo 4, começa dizendo, ele os recebeu e fundiu, está falando de Arão, né? Então a palavra do Senhor diz, ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Outra versão vai dizer, modelou com um buril, é o nome do instrumento. Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, aqui é importante, eis aí os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então, o que a gente precisa entender? Quando eu já vi muita gente olhando para esse texto e dizendo assim, foi muito rápido para o povo ir atrás de outros deuses. Queridos, a gente pode dizer que o povo caiu em idolatria sim, e a gente pode idolatrar a Deus. O que eu quero dizer? Você pode adorar algo que você acha que é Deus e não é. E isso vai ser uma idolatria. O John Stott, se eu não me engano, ele diz que a adoração sem conhecimento está fadada em se tornar idolatria. Porque a adoração nasce de relacionamento e revelação. Então olha só que eles fazem esse bezerro de ouro, e a primeira coisa, por que um bezerro? Entenda que todo esse povo aqui, eles não tinham vivido o judaísmo. Não havia os sacrifícios ainda, não havia lei ainda. O que esses caras viam de movimento religioso? O Egito. Eles cresceram no Egito, certo? E como eram os deuses egípcios? Os deuses egípcios eram todos com caras de animais, cara de chacal, cara de crocodilo, cara de leão, cara de tudo quanto é bicho que você possa imaginar. Capivara não tinha, né? Então, para mim, quando eles moldam esse bezerro de ouro, eles não queriam adorar outros deuses, mas eles estavam tentando se relacionar com Deus que eles não conheciam. E eu vou dizer na minha opinião, até provar isso para você. Por quê? Porque quando Arão faz aquele bezerro de ouro, ele diz para o povo assim, ó, está aqui os teus deuses que te tiraram do Egito. Eles sabiam que tinha tirado eles do Egito. Mas depois Arão aponta para aquele bezerro de ouro e ele diz assim, amanhã será festa dedicada ao Senhor. Agora olha só, a palavra traduzida ali como Senhor, normalmente quando a sua Bíblia traz Senhor com todas as letras maiúsculas, ali não é a palavra Adonai ou Elohim, que seria um equivalente à palavra Deus, que é genérico, ou divindade, mas sabe qual é a palavra original ali? Iavé. Então Arão aponta para aquele bezerro de ouro e diz, amanhã será festa a Iavé. E quem era Iavé? Iavé era o nome pessoal de Deus, que só era usado para Deus. Então, na verdade, o que eles estavam fazendo ali, o nome daquele bezerro não era magnânimo bezerro celestial, Senhor de todos os rebanhos, mas eles estavam tentando se relacionar com um Deus que eles não conheciam, que eles não tinham relacionamento. E eles acabaram caindo em uma idolatria e adorando uma coisa que não era Deus, mas uma imagem criada por eles mesmos. Agora tenta entender uma coisa, querido, como esse ambiente de igreja, ele é perigoso. Você vai entender o que eu quero te dizer. As pessoas entram na igreja e normalmente elas estão desesperadas por causa de alguma coisa.
Então, a verdade é que a igreja é um lugar cheio de mal acabado, com um monte de problema, com crise no casamento. Então você vai pegar as pessoas, é claro que não são só da igreja, mas o mundo é assim. Você pega um monte de gente com problema de paternidade, com autoestima comprometida, com complexo de inferioridade, o cara que não deu certo profissionalmente, que o casamento está arrebentado, que às vezes o cara não deu certo em nada na vida, e esse cara entra aqui para a igreja e tem uma experiência com Deus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, muitas vezes, nesse começo, quando o cara não sabe absolutamente nada, ele precisa realmente de alguém, de um outro irmão que vai segurar ele pela mão para ele dar os primeiros passos. Mas essa pessoa tem uma tendência de ficar segurando a mão de alguém para sempre, e nós somos tentados, quando vemos alguém assim, a gente ficar segurando a mão dessas pessoas para sempre também. Mas um discipulado genuíno, verdadeiro, é empurrar essas pessoas para uma autonomia delas com Deus. Então, só no início da fé que a gente deveria levar essas pessoas pela mão, porque não sabem nada. Eu lembro de uma história interessante, de uma igreja que eu fazia parte, que o pessoal fez um daqueles impactos de evangelismo de rua. Sabe que se monta tenda, inclusive o pessoal está num movimento assim, Netflix. Vamos espalhar isso para a igreja para a gente envolver o pessoal. E aí eles foram fazer um impacto de rua desse, e já nos primeiros dias, ou no primeiro dia, um cara daqueles maluco, maconheiro, se converteu. E esse cara se converteu e ficou maluco, e queria toda hora estar lá, e queria ouvir de Deus, e queria ouvir da Bíblia, e era tipo uma semana de evangelismo. Quando chegou tipo no terceiro dia, ele descobriu que meia hora antes de começar as reuniões, o pessoal orava junto, e ele pediu para orar juntos também. E naquele dia o líder estava ali, fez uma roda e falou assim: vamos começar agradecendo hoje. E aí o pessoal começou a agradecer, e esse cara falou: eu posso orar também? E o pessoal falou: pode. Ele falou: eu quero te agradecer porque você transformou a minha vida, porque as suas palavras, aquilo que você escreveu, me fazem chorar, me dizem como eu devo ser, como eu devo caminhar com a minha vida. Todo mundo olhou e falou: caraca, mano, que transformação nesse cara. Então eu quero dizer, você transformou a minha vida, John Lennon. Verdade, gente. Verdade, gente, não é piada, isso é real. Logo John Lennon, né? Então assim, às vezes no começo essas pessoas precisam ser dependentes. Agora nós temos uma tendência, querido, de segurar as pessoas nessa dependência. E nós temos uma tendência de segurar essas pessoas conosco, né? Agora a gente não pode alimentar isso. Eu lembro de uma coisa que me marcou demais quando eu estava ali com uns 18, 19 anos. Eu andei com o pastor Silas lá de Uberlândia, e foi o primeiro cara que me levou para dentro da casa dele, me discipulou. Eu tive uma experiência de trabalhar 6 meses integral para a igreja. Quando esses 6 meses terminaram, eu não tinha salário da igreja, eu ia começar a receber um salário da igreja. E eu estava naquele conflito: cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, né? Era uma igreja pequena. E eu estava naquele conflito com Deus. Eu lembro que eu cheguei um dia para ele desesperado, eu já estava orando por um tempo. Eu falei: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Eu oro, eu não consigo ter certeza. Eu falei: pastor, você sabe qual que é a vontade de Deus para mim? Ele falou: sei. Eu falei: então me fala, criatura. Ele falou: Farley, eu não posso tirar de você o direito que você tem de aprender a ouvir de Deus sobre a sua própria vida. Ele falou: estou aqui para ajudar, para parar as arestas, mas você precisa aprender a insistir diante de Deus e ouvir diretamente dele. Então é por isso a gente cria alguns conceitos errados. Pensa numa coisa absurda que eu ouço a vida inteira. O cara que fala assim: não, eu falei que eu ia sair da igreja, aí eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, Deus falou comigo que meu tempo aqui se encerrou, que é para eu sair da igreja. Mas daí o pastor olhou para mim e falou assim: mas Deus não falou nada comigo não. Então se você sair, você está em maldição. Irmão, se é para você ir para outro lugar, não é com o seu pastor que Deus tem que falar, não, é com você, é a sua vida, abençoado.
Deus pode usar esse cara, falar com ele, dar uma direção para ele, claro que pode, mas ele não tem que ouvir do pastor, ele tem que ouvir de Deus. Então por isso que às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: ah, pastor, a gente tem orado e Deus falou comigo que nosso tempo aqui encerrou. Irmão, não vou nem questionar. Eu falo: puxa, cara, que coisa, mas Deus abençoe. Então, eu sempre faço a mesma oração, que você possa viver nesse novo lugar, algo muito melhor do que você viveu aqui. Oxa, pastor, está querendo que a gente saia mesmo, né? Fogo, criatura. Se você está dizendo que Deus te falou para você ir, eu que vou falar para você ficar, de jeito nenhum, você tem que ouvir de Deus. E não sou eu que tenho que ouvir, é a sua vida. Você que tem que ouvir. Agora a gente muda isso, querido, muito fácil. Às vezes a gente se torna especialista em convencer as pessoas que a vontade de Deus para a vida dela são os nossos projetos. Pastor, eu estou orando para saber a vontade de Deus para a sua vida. Você nem precisa orar. Eu tenho a vontade de Deus para a sua vida em 12 lições aqui. Você vai fazer essas 12 lições, você vai virar um líder de célula, e essa é a vontade de Deus para a sua vida. Tenho certeza. Pode ser, até pode, mas a vontade de Deus nunca é engessada para ninguém. Eu lembro que um pastor que me discipulou, ele me disse uma coisa muito interessante. Ele chegou para mim um dia e falou assim: Farley, se eu não consigo olhar para você, entender o chamado pessoal de Deus para a sua vida e empurrar você para isso, eu não sou seu pastor. Porque a função do pastor é ser um facilitador para isso. É claro que tem o outro lado da moeda. Qual é? Pastor, Deus falou comigo que é para eu ser um missionário na África, que eu vou ganhar a África para Jesus, eu quero que a igreja me ajude, me envie. Aí o abençoado nunca falou de Jesus para ninguém, trabalha 10 anos no escritório e ninguém sabe que ele é crente. Não é? Mas dele acha que ele vai chegar na África e ele vai evangelizar daí. Irmão, é claro que não vai, existe a contrapartida. Mas para que eu seja seu pastor, eu preciso olhar para você, entender seu chamado e empurrar você para isso. E isso muitas vezes vai significar que você não vai mais fazer parte daquilo que Deus tem para mim. Isso vai significar muitas vezes enviar você para outro lugar, para outra igreja. Então, como eu estava falando, a igreja é esse lugar de pessoas que não foram curadas, que têm buracos emocionais, que às vezes não deram certo profissionalmente. E aí o cara chega aqui e ele tem todos esses buracos na alma. Aí o cara chega aqui, mas eu digo para ele assim: ó, mas aqui você vai estudar, você vai fazer esse curso aqui de liderança e você vai ser um líder de célula. E aí você vai ter liderados. E essas pessoas vão te honrar, e você vai ser um líder da casa. E daí quando você tiver outros líderes debaixo de você, você vai ser um supervisor. E aí as pessoas vão te respeitar mais ainda, você vai ser reconhecido. E quando você tiver X supervisores debaixo de você, você vai ser um pastor de área. E aí essa criatura que está cheio de motivação errada, ele faz tudo o que você pediu. Por causa de Jesus? Não. Por causa das pessoas? Também não. Por causa de quem então? Por causa dele mesmo, irmão. E eu quero que você entenda por que eu estou construindo isso. Porque um ambiente de manipulação aqui, ele se torna muito fácil. Então é muito fácil manipular as pessoas porque elas querem chegar a um lugar, elas querem conquistar um respeito. O C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a posição de uma liderança é uma posição ingrata como a posição de um pai. Por quê? Ele diz que um pai sabe que foi um bom pai quando ele consegue olhar para o seu filho e falar assim: ele não precisa mais de mim. Ele diz, não é que o pai não vai estar mais disponível, não vai mais ajudar, mas você sabe que você foi um bom pai quando você olha para o seu filho e fala assim: se o Senhor me levar hoje, meu filho está resolvido da vida. Ele é um homem. Ele diz: o líder é a mesma coisa. Nós precisamos levar as pessoas a esse lugar de maturidade e dependência de Deus. Verdadeiros discipuladores vão fazer discípulos de Jesus. Então a verdadeira liderança bíblica, ela precisa ser construída nessas bases. Agora, infelizmente, muitas vezes se estabelece liderança em cima de ameaça, medo, e não em cima de confiança, em cima de manipulação.
Né? Então é por isso que eu já falei isso outras vezes. A gente tem alguns pastores aqui amados que já pastorearam, foram pastores sêniores de igreja, não estão pastoreando aqui. Por quê? A gente, com todo amor, a gente fala: pastor, você era pastor daquele rebanho. Hoje você está aqui, você tem rebanho aqui? Você não tem, então aqui você não é pastor. Aqui você precisa que as ovelhas comecem a segui-lo. Então, quando você, pelo seu testemunho, as ovelhas começarem a seguir você, nós vamos olhar e talvez um dia reconhecer o seu chamado pastoral aqui dentro. Por quê? Porque a autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada pelo testemunho de vida. Agora a gente vai distorcendo muita coisa. Você quer ver uma coisa que eu vou dizer do Satanás que está dentro da igreja, e provavelmente você ouviu isso inúmeras vezes, que faz parte de uma estrutura de manipulação da igreja, é a frase assim, ó: se seu líder estiver errado, obedeça a ele do mesmo jeito, porque ele vai prestar contas para Deus. Quem já ouviu isso? Vocês estão muito bem, porque parece que é pouca gente, mas isso acontece muito. Olha aqui, mas o meu líder falou, eu não concordo. Se o teu líder falou, faça, seja obediente, porque Deus vai te honrar e Ele vai prestar conta para Deus. Ele vai prestar conta para Deus? Vai, mas você também vai, criatura. É lógico que você vai prestar conta para Deus. Ou você acha que você vai fazer uma coisa errada, fora de princípio, que não é que Deus te pediu e está tudo bem? Lógico que não está. Agora olhe como isso é manipulativo. Então, querido, por exemplo, quando a gente olha lá para Atos capítulo 5, versículo 29, se eu não me engano, você vê Pedro e João sendo ameaçados de pregar depois de curarem o paralítico na porta formosa do templo. E eles ameaçam e falam: olha, se calem, vocês não podem mais pregar nesse nome. E eles dizem assim: importa antes obedecer a Deus do que a vós outros. Por quê? Porque toda autoridade espiritual, ela só tem valor na medida que essa autoridade está debaixo da autoridade de Deus. A hora que saiu daquilo que Deus estabelece, a gente não deve nenhum tipo de submissão a isso. É claro que tem um outro lado. Você tem aquele cara que diz assim: não, eu só me submeto a Deus. É uma grande bobagem. Por quê? Porque Deus usa os homens para exercer a sua autoridade. Agora, essa submissão precisa ser uma submissão inteligente e precisa ser uma submissão bíblica. Então, toda autoridade, ela precisa vir de algum lugar. Essa autoridade vem de Deus. E uma das provas que essa autoridade vem de Deus é que esse cara está sendo bíblico. Porque o dia que ele não for mais bíblico, essa autoridade não vem mais de Deus. Querido, sabe uma coisa que é muito comum? É vender para as pessoas o conceito de que questionar a autoridade é rebeldia. Eu quero mostrar para você na Bíblia que questionar nunca foi recebido por Deus como rebeldia. Então, por exemplo, o primeiro livro a ser escrito antes de todos, antes de Gênesis, foi o livro de Jó. Então é muito interessante, porque Jó, ele se sente no livro injustiçado, e várias vezes ele chega para Deus e fala: Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Eu sou fiel, eu amo o Senhor, eu sou honesto. E aí chegam os amigos de Jó e falam para ele assim: certeza que você está em pecado, não é? Se você não tivesse em pecado, você não estava passando por isso. E Jó questiona a Deus. Chega mais para o final do livro, Deus dá no meio de Jó. E ele fala assim: por que você está me questionando? Você estava lá quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Você estava lá quando eu decidi chamar cada uma pelo nome? Aí Deus dá uma fumada em Jó e Jó baixa a bola. Mas depois Deus chega para Jó e fala assim: ora pelos seus amigos, porque eles falam a mentira ao meu respeito, mas você fala a verdade. Só que a gente vai ver que os amigos são os que tentavam defender Deus a todo tempo, mas Jó foi aquele que questionou Deus várias vezes. Então, questionar nunca foi recebido por Deus como um modelo ou uma prova de rebeldia. E queridos, toda liderança precisa ter isso. Eu vou te dizer, o dia que a gente não conseguir
ouvir um questionamento, uma repreensão de alguém, eu tenho uma coisa no meu coração, e Deus já fez isso várias vezes, de pessoas muito novinhas na fé, pessoas que eram menores de 18 anos, me questionar coisa em que eu estava errada. Então, toda vez que vem alguém e fala assim, eu queria falar uma coisa para você. Irmão, claro que muitas vezes é bobagem, muitas. Na outra igreja que a gente era, tinha um abençoado lá, que a cada 2 meses ele tinha uma revelação de qual que era o problema da igreja. Irmão, todas as vezes eu fazia como bereano, ouvia com avidez e percebia que era uma grande bobagem. Então tem isso também. Mas se eu não tiver meu coração disposto a ouvir um menino de 15 anos que vem me questionar uma coisa, eu não deveria mais estar numa posição de liderança. Então, é impressionante como as pessoas usam, inclusive a Bíblia, para tentar estabelecer um modelo de liderança, querido, que não é bíblico. A gente entende que uma rebeldia, ela implica em uma quebra de princípio. Então existe uma coisa muito elementar para falar de liderança, que a gente entende que existem 3 níveis de influência que um líder pode... eu acho até esquisito ficar falando, usando essa palavra líder, eu me sinto quase meio coaching, né? Eu fico meio esquisito, me sinto quase tipo o David Leonardo. Querido, deixa eu te falar. Não, brincadeira. Minha esposa está ali, Você é o centro. Não, você não é o centro. Então olha só, existem 3 níveis de influência da liderança. O primeiro deles é o princípio, a doutrina. Isso é inegociável, inquestionável, inflexível. O cara chega para mim, é solteiro, e fala, pastor, estou dormindo com a minha namorada. Eu vou falar, coisa ruim. Você está em pecado, você vai destruir a sua vida, vai destruir a vida dessa moça, está errado, você tem que parar, você não é crente. Isso é inegociável. Existe um segundo nível, que é o conselho. O conselho, ele tem sua importância. O conselho, normalmente, ele vem seguido de uma carga de sabedoria e de experiência. Então, ele é válido, mas ele nunca pode ser enxergado como uma doutrina. Então, eu sempre dou um exemplo bobo, mas eu gosto dos exemplos bobos que fica fácil a gente entender. O cara está 3 meses do casamento, e aí ele chega para mim e fala assim, pastor, você sabe que eu gosto muito de carro, né? Eu falo, sei. Pastor, você sabe que o sonho da minha vida é ter um Maverick, né? Aquele Maverick branco, 6 cilindros. Eu gosto, quem gosta aí dos carros antigos, Mavecão, aleluia. Ele falou, pastor, esses dias eu parei num posto ali, tinha um cara com um Maverick, parecia novo, o cara ligou o Maverick, até tremeu o chão, eu me arrepiei inteiro, parecia até o espírito. Aí eu olhei, tinha uma placa de vende-se no Maverick. Pastor, perguntei o preço, eu posso comprar. Pastor, estou doido para comprar o Maverick. Eu falo, cara, você não vai casar daqui 3 meses? E aí ele fala assim, não, pois é, vou casar. Eu falo, cara, o que sua noiva disse? Ele falou, não, ela falou que não gostaria, mas que não vai me proibir. Irmão, você que é casado, olha e fala, irmão, essa palavra de uma esposa é pior do que qualquer maldição, irmão, né? Vai dar errado. A esposa, quando ela fala assim, eu não concordo, mas pode fazer o que você quiser. Irmão, é capaz do cara sair e cair um meteoro em cima do carro. Mas daí você fala, cara, mas veja bem, você vai casar agora, você não sabe o quanto você vai gastar na sua casa, na sua vida, não faz isso agora. E aí o abençoado vai e compra o Maverick. Ele é rebelde? Não, irmão. Por quê? Porque rebeldia implica em quebrar um princípio bíblico. Ele pode ser burro, mas graças a Deus burrice não é pecado. Eu falo isso com muita frequência aqui. Esse é um provérbio meu próprio mesmo, né? Aí o que acontece? Aí 3 meses depois do casamento o cara aparece de volta. E daí, cara, como que está o casamento? Pastor, está uma maravilha, só um probleminha que eu estou aí, que está atrapalhando bastante meu casamento. Qual que é o problema? Pastor, é aquele Maverick do Satanás. Pastor, o Maverick, meu Deus do céu, dá problema todo dia. Brincam comigo, tiram sarro de mim, diz que meu carro é ungido. Eu falei, por quê? Não, porque onde eu paro fica uma poça de óleo, pastor.
O carro passou mais tempo no mecânico do que comigo, não acho peça para comprar, agora parece que eu não vou vender. Pensa, esse não é um carro, é uma tribulação, pastor. Eu acho que sabe aquela guerra do Armagedon que tem na Bíblia? Eu falo, sei, o que tem a ver? Eu acho que o anticristo vai ir montado no Maverick, quando vai chegar, buzinar na frente do templo, descer e sentar no trono de Deus. Então assim, querido, é rebelde? Não é burro só. Mas nunca um conselho vai entrar numa posição de doutrina. E o terceiro nível é a opinião pessoal. E essa sim não tem valor nenhum. Eu gosto do peruano, o Diego gosta do preto, o Eros gosta do verde, e isso não faz diferença nenhuma. E a gente precisa muito bem separar essas coisas. Então eu quero que você vá comigo, leia esse texto que é importante. Vá comigo para Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução, onde? Na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então o que isso está nos ensinando? Que todo pastor, todo líder, a instrução dele deve ser uma instrução bíblica. O nosso limite é a mover dentro das Escrituras. Pedro vai falar sobre nós não sermos dominadores do povo. Irmão, o que é mais claro do que esse texto? Vá com esse texto para mim também. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Olha como esse texto é claro, não podia ser mais claro. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E aí ele dá a orientação: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com o desejo de servir. E olha o que ele diz depois: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, em primeiro lugar, está dizendo: seu papel não é de dominar o povo, mas é de servir. E depois ele está querendo dizer o seguinte: você é pastor? Você é. Só que existe um supremo pastor das ovelhas, aquele que é o dono das ovelhas, que é o verdadeiro senhor das ovelhas. E um dia, você como pastor vai prestar contas dessas ovelhas para ele. E agora eu queria abordar, querido, dois que são os principais textos bíblicos que muitos líderes usam para exercer um tipo de autoridade enganosa, manipuladora e errada. O primeiro exemplo é o exemplo de Miriam e Arão. Eu quero que você vá comigo para Números capítulo 12. Então olha só, talvez você já tenha ouvido, e algum abençoado já usou esse texto contra você, e falou assim: Miriam questionou Moisés e ficou leprosa. Você quer ficar leproso? Mas vamos entender o que aconteceu nesse texto. Números capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita. Cuxita é etíope. Por causa da mulher cuxita que esse tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou por nós? E o Senhor ouviu. E aí o pau fecha,
porque Miriam fica leprosa. Então muitas vezes as pessoas olham para esse texto e falam assim: está vendo? Miriam se levantou contra Moisés e ficou leprosa. Não se levante contra a sua liderança. Agora vamos entender primeiro duas coisas. A primeira coisa é que existia uma queixa honesta de Arão e Miriam. Qual era essa queixa? Deus tinha dado uma ordem já, que Deus queria fazer um povo separado das outras nações. E Deus não queria que esse povo se contaminasse com mulheres de outros povos. E o próprio líder principal, que é Moisés, pega para ele uma esposa, uma mulher que é etíope. Então existia aqui um questionamento, uma dúvida real. Então existia um motivo. Eles poderiam ter chego para Moisés e falar: Moisés, você está ensinando uma coisa e está fazendo outra. Agora, qual foi o problema aqui? O problema é que eles não falaram para Moisés, mas eles falaram de Moisés. E isso é completamente diferente. Então, quando você perceber algo que parece errado na sua liderança, você não fala da sua liderança, mas você fala para a sua liderança. Você confronta a sua liderança. Alguém me disse esses dias: mas eu vou confrontar o pastor? Claro! Se eu estou dizendo que eu ocupo esse lugar, eu estou me expondo para esse tipo de coisa. Então só deixa eu continuar para não me perder. Então a primeira coisa, eles não falaram, existia uma queixa genuína, e eles não falaram com Moisés, mas falaram de Moisés. E depois o texto mostra que a motivação do coração deles não era a preocupação com Moisés, não era a preocupação com Deus, e não era nem a preocupação com o povo, porque o texto muda de Moisés se casou com uma mulher cuxita para quem disse que Moisés só fala, quem disse que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente também. Então eles estavam sendo movidos, na verdade, por uma inveja e um desejo de ter o mesmo lugar que Moisés. Você está me entendendo? Queridos, falando sobre isso, sobre questionar a liderança, talvez você seja mais novo aqui e você não pegou bem isso, mas esse ano mesmo, a gente desligou um casal de pastores da casa. A gente tentou um processo de restauração com eles por 2 anos e 7 meses. Mas o que foi o estopim da coisa, porque para a gente parecia que tudo estava se resolvendo. Mas um dia um casal aqui, um casal da igreja, trouxe uma denúncia para nós, sobre um casal de pastores. E a gente foi averiguar e descobriu que era verdade. É claro que isso não aconteceu do dia para a noite, nós tentamos tudo que foi possível, mas esse casal foi desligado do ministério pastoral. E isso, o estopim disso foi a denúncia de um casal. Então você pode questionar a liderança quando estiver errada? Deve. Você pode errar na forma de fazer, mas questionar, irmão, se eu estou aqui, estou dizendo que eu sou seu pastor, eu estou dizendo que eu tenho um testemunho que é condizente com uma vida pastoral. O dia que você perceber alguma coisa que sai disso, você não só tem o direito, mas você deveria ter a obrigação de questionar. Por que a gente entende que é preciso ter um presbitério plural? Nós somos hoje 3 casais de pastores aqui, eram 4, porque não tem um dono da igreja. Então, se eu errar, vocês têm eles para procurar. Vocês têm o Dan, vocês têm o Harold Walker, pessoas que são autoridades sobre nós. Porque quando você tem um casal de pastores só, esse cara vira o dono da igreja. Segundo exemplo, e que é o mais usado para tentar estabelecer o modelo de liderança errado, Davi. Então vá comigo para 1 de Samuel, capítulo 24. 1 de Samuel, capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 1. Irmão, eu adoro esse texto, porque ele é muito engraçado, irmão. Eu não sei se você ri, mas eu olho para esse texto e eu falo: cara, Deus tem muito senso de humor. Isso aqui não foi por acaso, gente. Eu fico assim quebrantado com esse texto bíblico, porque ele é muito divertido. Então Saul estava tentando aqui matar Davi. Você conhece a história. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bois selvagens. Ele queria matar Davi.
E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Irmão, fala a verdade, Deus é muito bom, né? Imagina Davi escondido com todo o exército ali, eles estão quietinhos, eles estão ouvindo barulho lá, e daqui a pouco vem Saul entrando de ré. O cara entra de ré e baixa as calças para fazer cocô, irmão. Eu amo a Bíblia, irmão. Aí o que acontece depois? E aí quando isso acontece, né? Para fazer suas necessidades, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Esses caras olham para essa cena, eles olham para isso e falam: cara, é Deus. Eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, e entreguei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. O que eles estão olhando para Davi, estão falando: Davi, olha ali o cara, parece um frango, arriado com as calças no pé. Deus está te entregando, cara. É muito interessante que rola todo esse diálogo e Saul está ali fazendo o trabalho dele. Então vamos continuar o texto. Esse é o dia que o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu-lhe bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor e erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que matassem Saul. E Saul está lá trabalhando até agora. E esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. E depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou me rebelar. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que me tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Então olha só, querido. Então você conhece a história. Saul já estava endemoniadão, tinha tentado fincar uma lança no peito de Davi, né? Ele desvia da lança. E aí ele foge e acontece essa cena. Muita liderança você vai ver dizendo assim: olha, Saul estava endemoniado tentando matar Davi, e Davi não se levantou contra o ungido do Senhor. E daí o que o cara fala? Então não se levante contra mim, porque eu sou ungido do Senhor. Se você se levantar contra mim, você vai ver o que vai acontecer. Até me afoguei. Então eles usam isso para falar da submissão de Davi, mesmo quando Saul queria matá-lo. Agora, onde está o engano aí? Queridos, a gente precisa olhar para esse texto e perguntar exatamente o que aconteceu. Qual foi a submissão de Davi? Então a primeira coisa, a Bíblia fala que Davi sentiu pesar o coração dele e falou: eu não vou matar. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender: o que era tocar no ungido aqui? Era matar Saul. E aí depois disso, Davi, na sua submissão, ele faz três coisas. A Bíblia diz que quando Saul sai da caverna, ele vai, ele se dobra e chama Saul de meu pai. E daí ele faz três coisas com essa autoridade. Primeira coisa que ele faz, ele questiona. Então ele pega aquela parte do manto, a orla do manto, e ele fala assim: olha aqui na minha mão. E ele diz assim: por que você acredita que eu quero te fazer mal?
Ele está questionando. Qual é a segunda coisa que ele faz? Está aqui a prova de que eu não quero fazer mal, mesmo você tentando me matar. Então, em primeiro lugar, ele questiona, em segundo lugar, ele aponta o erro. Ele está dizendo, você está errado. Você está achando que eu quero te fazer o mal, mas eu estou provando para você que você está enganado. E qual é a terceira coisa que ele faz? Para mim, a mais importante de todas. Porque ele termina dizendo assim: julgue o Senhor entre mim e você, e vingue ele o mal que você me tem feito. Então, ele questiona, ele aponta o erro e ele clama pelo juízo de Deus. Vou te falar, o dia que os crentes aprenderem, a quando chegar para alguém, pastor, Deus me falou para eu sair da igreja, não te abençoo. Se você sair, você está em maldição. Esse crente aprender e falar, olha, se eu estou em maldição, então julgue o Senhor entre eu e você, e ele execute a justiça dele segundo aquilo que é justo. Então olha como se manipula esses textos. Outra coisa que é importante a gente entender, querido, dentro disso, é que essa pergunta é muito frequente. Quando a gente lê o primeiro texto que fala que toda autoridade vem de Deus, as pessoas perguntam às vezes, então o Hitler foi a autoridade que veio de Deus? Veja, quando a Bíblia fala, quando Paulo está falando ali que toda autoridade vem de Deus, ele está falando da posição de autoridade de governo e não de uma pessoa específica. Então foi Deus que instituiu o princípio de autoridade, mas não foi Deus que escolheu Hitler. Hitler foi eleito pelo Partido Comunista. Eu assisti semana retrasada o filme A História do Bonhoeffer. Cara, fazia muito tempo que um filme não me tocava tanto. Ele fala uma frase, eu até postei, a mais importante. Ele diz assim, que o silêncio diante do mal é o próprio mal. Ele diz, então, diante do mal, se eu ficar em silêncio, eu estou fazendo mal. Mas voltando, o que eu estava falando mesmo? Deus estabeleceu o modelo e o princípio de autoridade. Então, por exemplo, quem decidiu ter um rei em vez de um juiz foi o povo. O povo chega para Deus e fala, a gente quer um rei, a gente não quer mais um juiz. E Deus só cedeu ao pedido deles. Nesse caso até foi Deus que escolheu Saul, mas deu ruim do mesmo jeito. Agora Deus estabelece o lugar de autoridade, mas não necessariamente a pessoa. Agora o que é mais importante a gente entender sobre esse conceito de ungido do Senhor? A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não vai ver ninguém mais no Novo Testamento sendo chamado de ungido do Senhor. Por quê? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, existiam 3 posições ministeriais e de governo que eram estabelecidas com unção com óleo. Então os reis eram estabelecidos ungido com óleo, os profetas eram estabelecidos ungido com óleo, a gente tem exemplo disso, e o sacerdote era estabelecido ungido com óleo. Então eu quero mostrar para vocês que essas 3 figuras que eram ungidas, eram 3 figuras que apontavam profeticamente para o Messias, para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Jesus é o maior dos profetas. Então todas essas figuras eram figuras que apontavam para Jesus. Por que elas eram ungidas com óleo? Porque a palavra Messias, então vamos entender, no hebraico, Yeshua, Jesus, Hamashia. A palavra Hamashia significa ungido. A Bíblia Septuaginta, que foi traduzir o Hamashia como Messias. O que significa Messias? Ungido. Quando a gente vai para o grego, Jesus é o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Então, Messias, Hamashia, Cristo significa tudo a mesma coisa, ungido. Então quando a gente olha para as 3 figuras, reis, sacerdotes e profetas que recebiam unção, isso era uma figura do Messias que viria, que seria o ungido. E todas essas figuras, elas vão se cumprir em Jesus. Tanto que quando a gente chega no Novo Testamento, ninguém mais é estabelecido ministerialmente com unção com óleo.
Você pode ver, por isso que a gente não usa unção com óleo aqui na ordenação de pastor. E a coisa mais comum, pastor está errado. Então, eu acho que errado é uma palavra forte demais. Mas, querido, não existe o padrão bíblico para isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, o que entra no lugar da unção com óleo? A imposição de mãos. Então, por exemplo, Paulo, Lucas vai escrever que quando Paulo e Barnabé são enviados para o ministério, que o presbitério impõe as mãos e os envia. Paulo chega para Timóteo e fala: não despreze o dom que há em ti, o qual foi liberado com a imposição de mãos do presbitério. Então, o estabelecimento ministerial no Novo Testamento não é a unção com óleo, é a imposição de mãos. Por quê? Porque a Bíblia vai falar, inclusive, que não tem uma diferença ministerial de um que é mais ungido que o outro. A Bíblia vai dizer, inclusive, que todos nós temos a unção do Espírito, e ninguém mais no Novo Testamento vai se colocar como o ungido do Senhor. Agora, olhe como isso é sério. Diante de tudo isso, para mim fica muito claro que quando alguém no Novo Testamento se diz: olha, não toque em mim que eu sou ungido do Senhor, esse cara está usurpando um lugar que agora só pertence a Jesus. Então, quando ele diz eu sou ungido, ele está dizendo eu sou o Messias. Ele está dizendo eu sou o Cristo. Então não existe isso. E eu quero encerrar com isso que eu vou falar agora. Então, quando Paulo faz uma defesa do seu ministério, no primeiro texto que a gente leu, a gente tem um pouquinho da ideia do tipo de perseguição que Paulo sofria. Ele diz: olha, ele está falando, expulsem do meio de vocês a pessoa que está fazendo tal mal, e ele está dizendo: eu sei que as pessoas dizem de mim. As pessoas dizem de mim assim, as cartas deles são fortes. Mas quando ele está presente, tanto a palavra dele como a presença são desprezíveis. Então Paulo tinha um monte de judeu dizendo ser coisa maior do que Paulo. Então em momento nenhum Paulo estabelecia a sua autoridade e o seu apostolado em cima de uma unção. Paulo usava, todas as vezes que ele faz uma apologia, uma defesa do seu ministério, ele estabelece isso em cima de duas únicas coisas. Quais coisas são? A graça de Deus e o seu testemunho. Então ele fala assim: primeiro, Deus me escolheu. Ele fala: você quer saber se é verdade? Olha para a minha vida. Eu quero te dar um exemplo. Vá comigo para Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Esse é só um exemplo, mas ele vai falar várias vezes. Ele vai dizer: olha, pela graça de Deus eu tenho esse ministério entre os gentios. Ele vai dizer: porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me convidou. Então a primeira coisa, a graça de Deus. E a segunda coisa é o testemunho dele. Isso está repetido inúmeras vezes. Eu vou ler um só com você. Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ele está dizendo: eu posso dizer que eu sou o cara que eu for, se o meu testemunho for comprometido, o meu ministério cai em descrédito. Ou seja, o meu ministério, ele está fundamentado no testemunho de vida que eu dou. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança. Ele está dizendo como ele se recomenda: em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores
sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então ele está dizendo: você quer saber onde está a minha autoridade? Olha para a minha vida. Querido, por que é importante demais a gente falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você passou, e talvez você tenha sido abusado por uma liderança. Gente, eu vi gente que saiu de uma igreja e o pastor falou assim: se você sair, você vai sair em maldição. O cara faz 10 anos que ele saiu da igreja e tem medo de maldição ainda. Fica carregando esse corpo de uma coisa que não faz sentido nenhum, que não é bíblica. Então, em primeiro lugar, não se deixe colocar debaixo de um tipo de autoridade como essa. Em segundo lugar, nunca faça isso com ninguém. Eu atendi alguns líderes que, chorando, disseram: pastor, eu fui abusado, mas foi um modelo de liderança que eu aprendi. E eu falo com meu coração partido, que o mesmo abuso que eu sofri, eu executei em cima de outras pessoas. Então nunca faça isso com ninguém. Agora, o que a Bíblia diz? Que nós conhecemos a verdade nos liberta. Então eu nem fiz apelo de manhã, eu queria pedir para o pessoal da adoração subir aqui já. Mas talvez você carregue uma coisa no seu coração, na sua história, que faz você engolir seco. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para você não se distrair com o movimento aqui. Mas talvez você tenha recebido uma palavra de maldição, talvez nem de maldição, mas de mal de onde você saiu. Talvez você tenha sofrido o abuso de pessoas que, em vez de servir, amar você, quiseram te usar, explorar seu trabalho, se aproveitar da fragilidade do seu coração. Talvez você engula meio seco ainda quando se lembre de palavras que foram ditas para você. Irmão, eu quero dizer que não existe maldição sem causa. Então, esses falsos líderes, eles podem dizer o que quiserem, mas Deus nunca vai vir com peso espiritual sobre isso se estiver fora de princípio. Só que uma hora a gente precisa escolher se livrar disso, rejeitar essas palavras. Talvez você tenha sido abusado de um jeito que você não consegue entregar teu coração para uma liderança mais. Talvez seu coração seja assim: não, de longe aqui parece bom, mas quando a gente se aproxima, quando você entrega teu coração para uma liderança, aí você começa a ver as coisas ruins. E eu não vou dizer que não vai ter coisa ruim. Mas aqui eu garanto para você, ninguém vai te amaldiçoar se um dia você for querer sair. Ninguém vai mandar as outras pessoas quebrarem relacionamento com você se Deus te mandar congregar em outro lugar. Você vai continuar sendo nosso amigo. Você vai continuar sendo bem-vindo. E a gente vai fazer com você o que faz com todas as pessoas. A nossa oração é para que nesse novo lugar você viva algo muito melhor do que qualquer coisa que você viveu aqui. Se um dia Deus te chamar para alguma coisa que não faz parte do quem a gente é, do que a gente faz, e a gente vê Deus nisso, nós vamos se alegrar com você, vamos te enviar, vamos celebrar o seu chamado. Você vai encontrar erros na liderança? Sem dúvida nenhuma, tenho certeza disso. Mas na mesma proporção que a gente sabe errar, a gente sabe olhar no olho e falar: me perdoa, porque eu errei com você.
Se você sente que você tem algo no seu coração ainda, que ainda pesa, que ainda machuca, que ainda prende você, sobre alguma coisa que você ouviu, alguma palavra contrária que você recebeu, a gente queria orar com você. Eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar, viesse aqui para frente. Não fica esperando ninguém não, irmão. Eu não tenho necessidade que ninguém venha, meu coração é bem resolvido com isso. Mas eu não quero que você perca a oportunidade de receber uma cura, de receber uma palavra de bênção sobre sua vida, cancelando toda maldição, toda palavra contrária, toda acusação. Quero pedir para os pastores, diáconos, líderes de living, que a gente possa abraçar essas pessoas, orar com elas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por uma cura, Senhor, por restauração, Pessoal, me ajuda aí a liderança, não ficar ninguém sozinho. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Se você não vem aqui para frente, fique no seu lugar, sonde seu coração. Pense em tudo que a gente construiu biblicamente aqui. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Queridos, o Espírito Santo fala no meu coração de pessoas que tomaram uma decisão no seu coração, no seu nível de envolvimento em sua igreja. Eu não sei se você é daqui ou se você está em outro lugar e está por aqui hoje, mas o Espírito Santo me mostra pessoas que delimitaram a sua área de envolvimento e atuação na igreja. Por conta das suas experiências, você decidiu no seu coração que iria até determinado nível de envolvimento. Alguns determinaram no seu coração que frequentariam os cultos, que se manteriam fiéis na entrega das ofertas, dos dízimos. Alguns decidiram que não vão mais servir e muito menos vão estar num nível de liderança. Alguns com chamado ministerial, que acham que o seu tempo já passou e que você já fez o que tinha que ser feito. Pessoas que já tocaram, já fizeram parte do ministério de adoração. E o Senhor hoje está dizendo: eu estou te curando porque eu te chamei, eu te escolhi. E o Senhor sabe que você fez isso por defesa, que
você não quer mais se expor no nível que você se expôs, que você não quer mais ser ferido da forma que você foi ferido. E talvez isso seja um ato inconsciente seu. Alguns sim, deliberadamente decidiram e falaram: eu vou até aqui, eu vou frequentar, eu vou ouvir a palavra, eu vou fazer só isso e nada mais. Mas eu não vou me envolver. E se essa é a sua condição, eu sei que você está aqui hoje, eu quero apenas que você no seu lugar coloque a mão no seu coração e peça ajuda ao Espírito Santo. E dê uma resposta a Ele e diga: sim, Senhor, eu tomei essa decisão. Eu fui ferido, eu fui rejeitado, palavras foram liberadas ao meu respeito, e eu decidi. E eu estou correspondendo agora, porque eu sei que é o Teu Espírito falando ao meu. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão, porque eu decidi me defender e não deixar que o Senhor me defendesse. Porque eu decidi, por minha conta, me defender dos homens, me defender da estrutura, me defender da ofensa, me proteger, como se eu nada mais pudesse te entregar ou oferecer aos meus irmãos. Me perdoe, Senhor, e me sara agora. Sara o meu coração. Me ajuda a entregar o meu coração primeiramente a Ti, e entregar o meu coração a verdadeiros relacionamentos de aliança como eu nunca provei. Eu decido pelo perdão, porque eu sei que está condicionado ao perdão que o Senhor me dá. Eu quero declarar o perdão a essas pessoas que me feriram, que me ofenderam, que me rejeitaram, que me humilharam, a essas pessoas que não me viram, me ignoraram. Eu perdoo, Senhor, e eu te peço, me perdoe, sara o meu coração. Eu quero ouvir a Tua voz e te obedecer. Eu sei que o Senhor é o meu supremo pastor, e eu sei que o Senhor estabeleceu pastores, homens e mulheres, líderes na igreja para cuidar de mim e para serem meus irmãos, meus amigos. E eu não vou mais resistir, e eu não vou mais fugir. Me ajuda a voltar a Te servir, a servir os meus irmãos. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para minha geração. Quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para minha geração. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para minha geração. Amém, queridos? Eu queria só indicar, essa mensagem é parte de um dos capítulos desse livro, que é o meu segundo livro. Eu falo muito pouco dos meus livros aqui, talvez devesse falar mais, mas pastor, quero ler mais sobre isso. Você tem um livro ali na loja. Você recebe essa palavra? Amém? Deus te deu uma semana muito abençoada. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito esteja com você, com a sua casa. Que aonde você pisar seus pés, você possa transbordar
nesse depósito. Que o Senhor te tenha uma semana incrível. Semana que vem a gente está com a escola. Eu te espero aqui no domingo em especial também, para a gente registrar aqui as canções da casa. Vai ser uma noite muito especial, amém? Deus te abençoe.